Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. A economia do país cresceu 6,2% no segundo trimestre do ano, é a menor taxa em 27 anos. Esse dado indica uma desaceleração do crescimento em comparação com o primeiro trimestre de 2019, quando a economia cresceu 6,4%. Mas está de acordo com as previsões. O Departamento de Estatísticas da China alega que os números são resultado de um ambiente doméstico complexo, assim como no exterior. Pequim está em uma disputa comercial com os Estados Unidos, que influenciou negativamente o crescimento e que não tem previsão de terminar. Diante desse cenário desfavorável, iniciou um programa de estímulo econômico, aumentando os investimentos do governo e reduzindo os impostos. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, está ao vivo com a gente no estúdio. Professor, bom dia. Bom dia, Roberto. Prazer estar aqui novamente. Tá certo. Os números já eram esperados, mas o que eles representam, professor? Era número esperado já há algum tempo, porque a China, antes de ter essa tensão comercial com os Estados Unidos, já estava querendo mudar o modelo de crescimento econômico para virar mais voltado para o consumo. Só que aí, quando ele estava querendo voltar para consumo, significa que o crescimento do investimento seria menor. Só que quando ele começou a investir, o crescimento do investimento ficou menor, ele tomou um vento de proa dos Estados Unidos, que foi a guerra comercial, e passou a aumentar investimento novamente. Veja, porque crescimento econômico não pode só ser levado em relação à economia num país onde é ditadura. Todo mundo fala, mas a China é economista. Pelo amor de Deus, a China não tem nada de comunismo. O que tem lá é o Partido Comunista Chinês, mas o que existe é um capitalismo de Estado, capitalismo onde as empresas estatais é que predominam. Então, esse crescimento menor era esperado por alguns fatores. Primeiro, dado que os Estados Unidos aumentaram os impostos de 10% para 25% de 250 bilhões de exportações, já tem um monte de empresa americana ou não saindo da China e indo para a Índia, para Taiwan, para o Vietnã, falou, olha, pelo menos aqui eu fujo da tributação do Trump. Quando eles fogem, é óbvio que o PIB vai começar a cair. E aí você fala, poxa, mas eles deveriam fugir para os Estados Unidos. Não, eles não vão fugir para os Estados Unidos, porque a mão de obra nos Estados Unidos é mais cara do que aqueles 25%. Então, apesar de Trump querer trazer toda essa mão de obra, ele não vai trazer. Então, não é só isso que está trazendo menor crescimento econômico na China, além da guerra comercial. Tem outros fatores também. Exatamente. O mundo está crescendo menos. Você tem um indicador que chama Indicador dos Gerenciadores de Compra, que é o PMI. Em inglês é o Purchase Managing Index. O que ele mostra? Ele mostra, é um indicador antecedente de como vai ser a indústria manufatureira e serviços em cada país. Acabaram de soltar um agora de 37 países, ou seja, quando o número está acima de 50, desse PMI, significa que a indústria ou serviço está expandindo. Quando está abaixo de 50, está contraindo. Então, voltando, desses 37 países, só 8 estão expandindo. Então, o mundo está crescendo menos. O mundo está crescendo menos, é óbvio que vai comprar menos da China. É óbvio que a China não apenas está tomando um efeito contracionista nessa guerra comercial, mas também está com um efeito contracionista porque o mundo cresce menos. O mundo cresce menos e aí acaba batendo aonde? Acaba batendo também no preço de algumas commodities. E isso afeta o Brasil? Afeta o Brasil em duas maneiras, positiva e negativamente. Por exemplo, como a China quer voltar para ficar mais voltada para consumo, aí você fala, poxa, mas o chinês não consome? Não, o chinês consome muito. Só que ele produzia muito ao quadrado. Então, esse delta, ele enfiava nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos não quer mais comprar esse delta. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que aumentar o consumo e crescer menos a produção para encontrar-se no meio do caminho. Quem se beneficia e quem é prejudicado? Commodities metálicas, como cobre, zinco e alumínio no último ano, essas três commodities no último ano, apanharam.
estão continuando apanhando. Quem se beneficia? Commodities agrícolas, por exemplo, boi gordo, proteína animal, soja, milho, trigo. Ou seja, dado que o consumo chinês vai aumentar mais do que você esperava, ou seja, a renda do trabalhador chinês vai aumentar mais do que você esperava, então eles vão consumir mais alimentos. Aí é ponto positivo para o Brasil. Mas, juntando tudo, do lado da commodity metálica e do lado da commodity agrícola, o Brasil se prejudica ou se beneficia com um crescimento menor da China? Se prejudica. Não quer dizer que ele vá se prejudicar como um todo, mas se nós levarmos em consideração o comércio internacional Brasil-China, dado que a China está crescendo menos, ele se beneficia na commodity agrícola, mas se prejudica na commodity metálica. Em termos líquidos, o Brasil se prejudica na balança comercial. E quem se beneficia, professor? Mais aqueles que têm as commodities, por exemplo, Nova Zelândia é um país que se beneficia. Você pode dizer a Vale como um todo. Por que a Vale se beneficia? Veja, a Austrália não, porque apesar de você querer menos minério de ferro, a Vale ela vende, ou melhor, o minério de ferro brasileiro, ele é de muito melhor qualidade do que o outro minério de ferro dos outros países. E como o Xi Jinping quer diminuir, endereçar a produção, o fato de você ter um minério de ferro de alta qualidade, você faz o melting, ou seja, queima do minério de ferro e gera menor poluição. Então, tem um ponto aí que a Vale tende a se beneficiar. E qual é o caminho a partir de agora que a gente pode traçar para a China a partir desse novo desenho? Olha, a China vai crescer quanto ela quer, mas ou seja, o que a gente pode dizer é o seguinte: 7, 8, 9, 10% você pode esquecer. Não há mais a menor chance disso acontecer. Mas espera um pouquinho, 6% está ótimo. Não, ninguém está falando que não está ótimo, está ótimo. 5% também está ótimo, está excelente. Veja, se o Brasil crescesse 3% esse ano, seria de dar tiros e canhões para cima. Só que no momento que você precifica ativos como bolsa, como minério, como ação, achando que a China vai crescer 6,5% e 7%, ela te entrega 5,5%, o preço dos ativos reflete que a China está crescendo menos do que a gente esperava. Então, é uma tendência. A China vai crescer menos. Até porque o endividamento da China está muito alto. Ou seja, a China está fazendo com que os bancos delas, principalmente os bancos estatais, emprestem demais. Então, a dívida em relação ao PIB está 300%. Olha só que absurdo. Vai chegar uma hora, Roberta, que você vai pedir 1 bilhão de renminbis, que é a moeda deles, simplesmente para pagar a dívida que está vencendo. Então, não tem sentido, não tem limite. Ou seja, você tem que ter um limite disso daí. Não dá para crescer anabolizado. A China cresceu muito tempo anabolizado. Agora você tem que fazer tua musculação, crescer menos, que é uma maneira mais saudável de fazer. O problema é que no momento que você estava virando saudável, você tomou um vento de proa dos Estados Unidos com essa guerra comercial. E aí você fala, puxa vida, mas por que ele não pode crescer menos? Deixa crescer 3, 4. Não posso, porque aí suscita tensão social. E a última vez que a China cresceu pouco, 1,5, 2, 2,5, 3, foi em 1989, quando você teve o massacre da Praça da Paz Celestial. Então você não pode ficar brincando muito com hard landing, ou seja, um crescimento muito baixo. Você precisa ir devagar, ou seja, administrando o navio transatlântico que é a China. E a gente olhando esses números, professor, do PIB chinês, você já falou, né, sobre o impacto aí da guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Os especialistas consideram que, de fato, começou a impactar nos números da economia. Como é que eles estão impactando no desenho da economia mundial? Na economia mundial, você tem aquela coisa que a gente diz, não é só a guerra comercial que está trazendo isso, mas você está também num crescimento menor na zona do euro. Você está com um crescimento menor no Japão. E aí, o que acontece? Quando você entra numa guerra comercial, vamos pensar, os Estados Unidos colocou aquela tributação de 10 para 25.
Perfeito. Acontece o quê? A Alemanha sofre. Por que a Alemanha sofre? Porque a Alemanha também exporta para a China. Se a China cresce menos, a Alemanha cresce menos. Se a Alemanha cresce menos, a zona do euro cresce menos. Parou por aí? Não. 35% de todas as exportações chinesas, eu gostei, acho bacana essa pergunta, 35% de todas as exportações chinesas são chamados processing trade. O que é isso? Eu compro da Coreia, eu compro de Taiwan, eu compro do Japão, coloco, agrego algum valor e reexporto para o G3. Então, o fato da China crescer menos, porque a exportação está caindo, leva o quê? Leva a Coreia do Sul, leva Taiwan, leva Japão, que supply, oferta para a China, crescer menos também. Ou seja, então essa brincadeira está levando praticamente toda a Ásia, tirando a Índia e a Indonésia, crescer menos, está levando toda a zona do euro a crescer menos e os Estados Unidos, por enquanto, está indo, mas lá na frente vamos ver o que pode acontecer. Mas aqueles que exportam commodities metálicas vão acabar apanhando, como é o caso do Chile e da Austrália. E como é que esses números da economia estão impactando na vida da população da China? Por enquanto, não muito pelo seguinte, porque a gente compara a economia como você fosse num avião, aquele McDonnell Douglas, você tem 3 turbinas. Consumo, investimento e exportação líquida. Uma turbina desligou, que é a exportação líquida. Investimento continua crescendo, mas está parando. Está parando, não está crescendo muito. O que o governo fez? O governo, então, ligou a terceira turbina, que é consumo. Está dando mais renda para a população. Então, por mais paradoxal que possa parecer, a China está crescendo menos, mas a população está mais contente porque a renda está indo agora para o trabalhador e não para a empresa. Ah, mas isso não é justo. Não, mas veja, economias precisam ser rebalanceadas. O Brasil é uma economia desbalanceada, é muito consumo e pouca produção, pouco investimento. A China também é uma economia desbalanceada, é pouco consumo e muito investimento. Então você precisa encontrar o meio tempo. Quando você vai aumentar o consumo, como? Aumentando o salário do chinês. Então eles estão mais felizes, apesar de ter um crescimento não tão bom como era. Você crescia anabolizadamente. Agora você está crescendo mais via consumo. Poderia ser melhor. Por que não é tão melhor? Porque o vento de proa dos Estados Unidos fez com que ele administrasse o crescimento menor mais vagarosamente, para que não tivesse um crescimento, um hard landing, um crescimento muito menor no meio do caminho, porque aí suscita tensão social. E o que o Brasil tem a aprender, professor, com a economia chinesa dos últimos anos, com as políticas que foram usadas e com os números que a gente está vendo agora? É diferente um pouco a política do chinês com o nosso dos Estados Unidos, mas uma coisa que a gente tem que aprender é todo desbalanceamento tem que voltar para algum tipo de balanceamento. O Brasil já está fazendo a lição de casa. Qual que é a nossa lição de casa? Nós somos muito voltados para consumo, precisamos aumentar o investimento. Mas como é que eu vou aumentar o investimento se minha taxa de juros é muito alta? Puxa vida, então reforma a Previdência. Eu preciso ter poupança. Mas o Brasil não tem poupança? O Brasil está cheio de poupança. Só que toda a poupança que a gente tinha, ou que a gente tem, usa para quê? Financiar o governo que não tem dinheiro. Então, façamos a reforma para sobrar dinheiro meu, teu, tal, que a gente coloca no mercado financeiro e canaliza para investimentos produtivos. Todo o teu dinheiro, meu dinheiro, dinheiro de todo mundo, colocava no mercado financeiro, mas era canalizado para financiar o governo, ou seja, aí não dá para ir para investimento produtivo mesmo. Ou seja, então toda a economia precisa se rebalancear um pouquinho. Tudo que é desbalanceado não é benéfico. Nem tanto muito consumo, nem tanto muito investimento. Tá certo. Professor Roberto Dumas, muito obrigada pela participação de hoje e até quarta-feira. Até quarta-feira. Bom, vamos para o intervalo. Na volta tem mais notícias do Brasil e do mundo aqui no Manhã Band News. São 10h20. Voltamos já. Olá, eu sou a Aura. Posso te ajudar? Aura, qual é o meu saldo de internet? Bom dia. Bom dia. Ai, que lindo, filha! Aura, eu preciso da segunda via da minha conta. Aura. Deixe minha conta no débito automático. Ei, Aura. Pois não?
Um café, por favor. Quer saber? Fale com a Aura, a inteligência artificial da Vivo. Agora em novos canais.